Eu sempre pensei uma coisa que é meio óbvia, mas que eu nunca tinha parado para entender de verdade. Por que que a gente sabe exatamente o que tem que ser feito, mas mesmo assim não faz? A gente sabe que precisa estudar, sabe que ler faz bem, sabe que se endividar é uma péssima ideia, sabe que precisa cuidar da saúde, fazer exercícios. A gente sabe de tudo isso. Não é falta de informação, é uma coisa básica. Mas mesmo assim, na maioria das vezes a gente vai pro lado contrário. E é isso que é muito estranho pra mim, sabe? Porque não é como se fosse um segredo. Não é difícil de entender. É óbvio. Só que, mesmo sendo óbvio, não é feito. Eu comecei a me perguntar, por que isso acontece? Porque, mesmo sabendo o que é certo, a gente escolhe o que faz mal. E quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que talvez o problema não seja falta de conhecimento. Talvez seja exatamente o contrário. A gente sabe, mas não quer lidar com o que precisa ser feito. Porque quase sempre o caminho certo é mais desconfortável. Estudar cansa, treinar cansa, se controlar cansa. Dizer não para certas coisas incomoda, dói mesmo. Enquanto o outro caminho é fácil, é cômodo, é rápido, não existe nada, é prazeroso. E o nosso cérebro naturalmente puxa para isso. Pro que dá prazer imediato, pro que não exige esforço. Mesmo que isso lá na frente cobre um preço muito maior. E aí entra uma coisa que eu comecei a perceber. A gente não escolhe o sofrimento. Pelo contrário, a gente foge dele o tempo todo. Só que nessa tentativa de evitar o desconforto agora, a gente acaba criando um sofrimento maior depois. É meio contraditório, sabe? Você evita o esforço de estudar e depois sofre com a falta de resultado, com a falta de dinheiro. Evita cuidar da saúde e depois sofre com as consequências das doenças. Evita fazer o que precisa ser feito e depois se frustra por não sair do lugar. Então talvez a pergunta não seja por que a gente escolhe o caminho errado? Mas sim, por que a gente sempre escolhe o caminho mais fácil agora? Mesmo sabendo que ele vai custar mais caro depois. Isso começou a bater diferente pra mim. Porque não é falta de capacidade, não é falta de saber. É uma escolha que a gente repete todos os dias. Pequena, quase imperceptível, mas que vai moldando tudo. E eu não sei se isso acontece com você, mas tem coisa na minha vida que eu sei exatamente o que eu deveria fazer, o que eu deveria ter feito. Não tem dúvida, não tem mistério, mas mesmo assim, eu não faço, eu adio. Eu deixo pra depois, eu troco pelo mais fácil. E talvez seja aí que tá o ponto. Não é sobre descobrir o que é pra fazer. A gente já sabe. É sobre começar e encarar o desconforto que vem junto com isso. Porque enquanto a gente fugir disso, a tendência é continuar sabendo muito e fazendo pouco. E eu queria te perguntar uma coisa. O que você sabe que precisa fazer, mas continua adiando? E se você quiser continuar acompanhando esse processo comigo, fique por aqui que esse é só o dia 11 e o processo continua.